holandês chamado Henry Nouwen. Ele conta que estava fazendo um passeio pelo museu na França e na saída do museu viu umas gravuras que estavam sendo vendidas de uma imagem sacra que ele achou muito bonita. E aí ficou olhando lá e até perguntou para a vendedora: olha, essa imagem aqui tem no museu? Porque eu não vi não, eu queria ver essa imagem. Eu entro lá de novo para ver até, se tiver. E aí a atendente falou: não, olha lá na legenda aí, olha só, essa imagem está na Rússia, São Petersburgo. Era uma imagem do Rembrandt, do retorno do filho pródigo. E aí não teve dúvida, quando pôde, ele organizou uma viagem e foi lá para São Petersburgo só para ver esse quadro, né? E quando viu esse quadro, que ele nunca tinha prestado atenção com um detalhe do quadro, foi a sua conversão, uma grande conversão que teve esse autor. O quadro é conhecido, eu vou descrever aqui, talvez vocês já se lembrem, é a mais famosa sobre o filho pródigo que existe, é o pai, né, que abraça o filho, que está de joelhos, filho pródigo que volta de joelhos, e do lado, com um olhar um pouco de desdém, assim, desprezo, está o filho mais velho da parábola que ele desenha, né? E pinta ainda outros personagens que estão ao fundo, assim, quase que indiferentes, para eles tanto faz o que está acontecendo, estão um pouco alheios àquela cena que está acontecendo. E esses personagens lá do fundo, só é possível ver se a gente pega na internet talvez uma imagem de alta definição, ou se você vai lá presencialmente, aí você consegue ver no quadro, né? Alguém quiser fazer uma viagem para São Petersburgo, me chama, a gente vai então também lá, sei lá. Mas é muito bonito. Ele tira uma consideração que eu queria usar para nós hoje na nossa reflexão e meditarmos juntos, porque ele olha para cada um daqueles personagens. O filho que volta, filho pródigo, arrependido, é o amor ao pai, depois de tudo que ele fez, se arrepende. No começo a motivação é mais porque ele está passando a penúria e ele arrependido volta, e o pai recebe ele com amor e carinho. O pai maior, tem um amor muito maior. A parábola até se costuma falar filho pródigo, às vezes se pensa que quer dizer pródigo. Pródigo é filho gastador, que ele gastou mesmo, torrou toda a herança que tinha. Mas às vezes se costuma dizer que essa parábola também pode ser chamada a parábola do pai pródigo, porque ele gastou perdão, ele perdoou o filho, né, e recebeu ele com um abraço grande, né, torrou o perdão todo, né, perdoou o filho que fez toda aquela afronta, ele perdoou. E então está lá nessa parábola esse abraço, e o filho de joelhos sendo abraçado pelo pai. Então é um amor. Mas também tem nessa parábola o oposto, o filho mais velho que está olhando com indiferença lá no quadro. Vocês depois podem olhar, aquela cena que é bonita, né? O filho voltou, meu irmão tinha assumido e apareceu, mas ele olha com desdém, né? É o ódio até um pouco daquela cena, que também é muito perigosa, para a vida cristã, às vezes mais perigoso do que a devassidão do filho pródigo, porque ele caiu na penúria e voltou arrependido. Agora o outro está lá do lado do pai, mas está tão distante de coração. E por fim, nessa imagem que representa lá o Rembrandt, coloca esses outros personagens no fundo, que estão lá, aleatórios. E são aqueles que estão vendo a passagem do filho que perdoa o pai, o filho que volta, e para eles tanto faz, tanto fez, é a indiferença. E aí, esses são os mais perigosos, porque eles não percebem que estão longe de Deus, não percebem, estão vendo uma maravilha e não percebem que está do seu lado aquela maravilha. E esses são os mais perigosos na vida espiritual. É a imagem de uma pessoa tíbia, ou seja, morna, que não está nem lá nem cá. Às vezes, era bom até que a pessoa fosse como filho pródigo, vai, torra
o dinheiro do pai, mas aí volta tão arrependido que nunca mais faz isso. Às vezes é melhor até, talvez, ser como o filho mais velho, que está lá nesse ódio, mas que depois olha para aquele amor do pai para com o filho e às vezes até se arrepende também e entra na festa. Mas aqueles que estão lá e como se nada tivesse acontecido, esses são os piores, porque não fazem nada, né? É a figura do tíbio, da alma tíbia, né? A Escritura fala da alma tíbia de várias maneiras, e eu queria que nós vêssemos um pouquinho o que se fala. Por exemplo, no livro do Apocalipse, tem aquela frase emblemática, né, em que se mostra no relato as cartas a várias igrejas. São imagens que aparecem lá no Apocalipse, no capítulo 3, mensagens que Deus dá para cada pessoa. As igrejas lá são imagem de que é uma alma, porque ao longo dos tempos haveria algumas almas que teriam um comportamento semelhante. E aí, então, fala das cartas às igrejas, podemos imaginar, é uma mensagem de Deus para algumas almas que no futuro teriam comportamentos parecidos. E aí, olha só, ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: eis que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, princípio da criação de Deus. É o Apocalipse que a gente está lendo. Conheça as tuas obras, a carta à igreja de Laodiceia. Conheça as tuas obras, não és nem frio nem quente. É o morno, é o tíbio. Água tíbia é água morna. Conheça as tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Quem dera se você fosse frio ou quente. Mas como és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar. Uma imagem um pouco dura, né? Mas é a imagem de uma alma tíbia que está longe de Deus e nem sequer percebe. A alma tíbia, do ponto de vista espiritual, é aquela que faz algumas orações, até se preocupa um pouco com a vida espiritual, mas não muito, porque se cansa, vive uma eterna preguiça espiritual, né? E às vezes se ele propõe alguma coisa a mais, pensa, não, melhor não, rezar muito, parece que quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece, então é melhor deixar uma distância regulamentar. A pessoa vai diminuindo até as suas práticas de piedade, aquilo que fazia talvez de criança, de juventude, vai aos poucos cada vez diminuindo, até fazer o mínimo do mínimo, para manter até só uma aparência diante dos outros, é capaz até de ter essa aparência, mas no fundo sabe que está muito longe. Será que eu tenho algum indício dessa tibieza? Eu não tenho que acordar? Quanto faz mal essa tibieza para uma alma? Esse vomitar que aparece na Escritura, que é tão emblemático. A alma tíbia, então, é aquela que teve labareda de amor de Deus às vezes, até lembra de algum momento em que fez algo por Deus, mas agora, como um fogo que vai diminuindo, foi diminuindo até que está no mínimo a expressão, né? Não apagou completamente, mas quase, ficou insensível. Uma pessoa que tem lepra, né, vai perdendo então a sensibilidade. Um dos sintomas mais conhecidos é exatamente esse: a pessoa perde a sensibilidade ao tato. E às vezes só percebe que tem essa doença quando tem um acidente doméstico. Sei lá, dona de casa que está lá fazendo a comida e só percebe que se queimou porque sentiu um cheiro de queimado e olhou, estava até preto a mão, né? Uma coisa dura assim, né? Mas é isso, a pessoa percebeu, mas como que eu não percebi que estava queimando a mão, né? Perdeu, aí depois vai ver que o tato já está bem diminuído, a pessoa então tem que ir rápido ir no médico e tal, tomar um remédio para recuperar essa sensibilidade, mas é muito perigosa, porque a pessoa vai perdendo essa sensibilidade. Pois bem, a tibieza é uma espécie de lepra espiritual. E aí, às vezes, só percebe quando tem um acidente, né? Uma falta de sentido da vida muito grande, porque eu fiquei muito tempo sem fazer o cuidado da minha alma, e temos uma alma, precisamos cuidar da nossa alma.
quando vem uma tristeza muito profunda, inesperada, e aí então é a alma que está gritando lá, né, que teve esse acidente e agora percebeu que estava muito longe, que não chega esse momento, né? Como é bom que eu já tenho essa sensibilidade boa, e a pessoa que encosta e está queimando, tira a mão rápido, e aí eu consigo rapidamente já fazer esse movimento e recuperar, né? Que eu de fato volte para Deus. Estamos indo para o final da quaresma, que eu não sei o que cada um de vocês viveu profundamente nesse tempo, na quaresma, mas podemos pensar, se eu não mudei nada até agora, ainda dá tempo, e é necessário que eu coloque o esforço de não cair na tibieza, na mesmice, que não seja mais uma quaresma que passou, que não me transformou, que não seja uma quaresma tíbia, morna, sem sentido, né? O Dante coloca na Divina Comédia aqueles que, na trajetória que ele faz do inferno, purgatório e céu, aqueles que são, de certa forma, a imagem dos tíbios, que estão lá num lugar que, na confusão assim da literatura dele, dá para ter uma ideia que são condenados, mas não num profundo inferno, na superfície, podemos assim, quase nos inícios dos infernos, e aí daqueles pecadores maiores que estão sendo condenados profundamente, o Dante até e descreve o sofrimento deles e tal, mas desses quase que não fala nada, e o Virgílio, que na imaginação leva o Dante para fazer esse passeio imaginário pelo inferno, purgatório e céu, até diz, né, o Virgílio, desses não tem muito o que dizer, nem fizeram grandes pecados lá para poder então estar profundamente na condenação, nem sequer fizeram algo heróico para merecer estar no céu. Desses não há muito o que dizer, né? Dá uma olhadela e vai embora, né? Olha rápido e passa, né? A alma tíbia, as suas obras são pífias, né? Não tem muito o que dizer. Por quê? Porque não é que teve um grande pecado que até levou a uma conversão como o do filho pródigo, nem sequer talvez esse pecado do filho mais velho, que orgulhoso, estava até com ódio daquela cena e pode talvez se converter, ficou aberta a parábola, a gente não sabe o que aconteceu com o filho mais velho na parábola que quando Jesus conta, mas o pior são esses que estão no fundo da imagem do Rembrandt, que viu o Nowen, que estão indiferentes. Podemos pedir agora nossa oração: Senhor, me ajuda a não ser indiferente, me ajuda a dar um passo na minha vida espiritual para que eu não fique na mesmice, me ajuda para que eu tenha, quem sabe, um desejo renovado, um final de quaresma melhor, em que eu ouse fazer algo diferente. Como que é bom se eu já começo a fazer esse algo melhor, Deus então vai me ajudando, vai me dando passos, né? Chance de dar passos maiores. Basta que eu saia dessa mesmice, não fique na indiferença, que é tão perigosa, né? A indiferença leva a alma então a não perceber que está diante do próprio Deus, convidando, quase que implorando, quase que Deus implora a nossa conversão, quase que Deus tem que fazer isso, e mesmo assim a alma é insensível e não percebe. São José Maria nos ajuda com uma descrição do que seria a tibieza. Quero ler aqui uma descrição que ele dá no seu livro Caminho e comentamos alguma dessas ideias. Olha só o que ele diz:
És tíbio se fazes preguiçosamente e de má vontade as coisas que se referem ao Senhor. É a alma, então, que acaba, até que faz alguma oração, mas faz devagar, quase arrastando, né? Faz de má vontade, às vezes. Se pode escapar, escapa, né? Se fazes preguiçosamente e de má vontade as coisas que se referem ao Senhor. Se procuras com cálculo ou manha um modo de diminuir os teus deveres. Então, procura diminuir. Tudo é difícil, né? Se é para uma coisa que eu gosto muito, então eu vou correndo. Mas se é uma coisa que é para Deus, se é para ajudar os outros, né? Agora, se é para alimentar o meu próprio capricho, agora, né? A alma vai ficando caprichosa para as coisas próprias, né? E diminuindo aquilo que é para os outros e para Deus. E não é algo que vem de repente, é um processo que vai nos levando nesse estágio. Longe disso, né? Podemos pedir: Senhor, afasta de mim o que me afasta de Ti. Mas há um perigo mesmo, que aos poucos pode se lastrar essa lepra espiritual. Se procuras com cálculo, ó mãe, um modo de diminuir os teus deveres, se só pensas em ti e na tua comodidade. Isso aqui vai ser difícil, então deixa. Embora seja algo muito bom, que Deus me pede, mas não, vai ser muito difícil, né? E então gasta horas com o seu videogame, gasta horas com rede social, gasta horas com seus caprichos, mas é incapaz de assistir uma missa e acha que é muito longa aquela missa semanal de 1 hora, mas aquele mesmo dia ficou 5 horas no Instagram da vida. Se as tuas conversas são ociosas e vãs, dá também o alerta a São José Maria. Quais são as minhas conversas? Eu estou mais preocupado com coisas superficiais ou eu tenho no coração coisas grandes? Sei lá, eu gosto de ilustrar isso com um exemplo de uma mãe de família que me contava há tempos atrás, que organizava um terço em família e tinha crianças pequenas lá, filhas lá. E aí então quis colocar a intenção, porque rezava o terço. Então a intenção da mãe era que o pai conseguisse um emprego porque estava desempregado. Inclusive não estava nem lá, foi procurar emprego, tinha saído de casa. E estava fora, né, procurando emprego naquele dia. A filha mais velha acompanhou a mãe, colocou a intenção que era também ajudar o trabalho do pai. A filha do meio pediu pela mãe de uma amiguinha lá que estava com câncer e quis rezar o texto na intenção da mãe. E aí veio a filha caçula, a pequenininha lá que tinha 4 anos, 4 para 5 anos. Qual que é a sua intenção para rezar o texto? Eu quero aprender a assobiar, né? Essa é a intenção, né? A grande preocupação daquela criança. E aí a mãe perguntou: mas por que você quer? Não, é que todas as minhas amigas sabem assobiar. Não sei, né? Drama, né? O fim do mundo, né? Às vezes a gente fica preocupado com essas coisas, né? Se minhas conversas são ociosas ou vãs, quando é que eu vou para Disney de outra vez que eu quero ir? E agora e o dólar que se sobe, não sei o quê, então eu não vou poder comprar esse presente que eu queria, mais caro, importado. Então, as preocupações, tem gente que está passando dificuldade e eu nem reparo. Se as tuas conversas são ociosas e vãs, as minhas preocupações são verdadeiras ou são preocupações superficiais, né? Uma alma tíbia vai tendo preocupações cada vez mais superficiais e às vezes não repara. Não é culpa dela quando está profundamente, é culpa dela antes dessa alma, que aos poucos foi se deixando levar por essa superficialidade. Se não aborreces, continua a descrição de São José Maria, que está acabando, mas ele diz ainda: és tíbio se não aborreces o pecado venial. Há almas que, na tibieza, exatamente porque é um pecado venial, eu continuo fazendo. Mas aqui, já que não é mortal,
Estou nem aí, continuo. Que pena, né? Porque é exatamente esse pecado venial é que vai me levar a talvez a cair em outro e mais outro, e que me leva depois a cair num pecado muito maior. É aquela alma que não repara que o somatório de pecados veniais não de fato dá um pecado grave, mas me deixa profundamente debilitada a ponto em que eu caio mesmo. E não percebe, né? E quem ama faz exatamente o contrário. Uma coisa pequena eu já não quero fazer, porque eu quero agradar quem ama. Faz o contrário. Quem ama vai atrás da excelência daquilo que faz para agradar o amor, o amado. E é por isso que a tibieza é o sepulcro da piedade e do amor. Morreu o amor, porque agora já tem cálculo. Eu não faço aquilo que me vem pelo amor, mas aquilo que vem pelo cálculo. Santa Teresa, ao falar do pecado venial, fazia essa descrição. Dizia: vou fazer, Deus, esse pecado porque é venial. Não me importa que se te ofende. Prefiro o meu capricho a evitar essa minha comodidade no pecado. É exatamente o contrário de quem ama, que deixa algum capricho, alguma coisa porque ama. Deixa uma coisa que gosta de fazer porque ama. Tem um jornalista do New York Times, especialista em infográficos, que ele fez um infográfico da vida dele, né? Uma brincadeira, já que ele faz um monte desses infográficos para o jornal e tal, lá alimenta o site e tal, com um monte de dados, né? E então ele fez, ele gosta muito de viajar e viajava pelo jornal para o mundo inteiro, e aí mostrava lá no infográfico, era o mapa mundi, e aparecia os pontinhos e o ano dos países que ele visitou, e aparecia lá então o mapa mundi, vários pontos em diversos países do mundo que ele visitou, tá em vários anos seguidos e tal. E aí aparece na legenda assim, quando eu me casei. Aí quando ele se casou, aí os pontinhos ficaram só dentro dos Estados Unidos. Ele já não viajou para fora, né? Ficou então, mas ainda tinha várias cidades dentro dos próprios Estados Unidos, Alasca, fez uma viagem, tá, mas só dentro dos Estados Unidos. E aí tinha na legenda o ponto seguinte: quando nasceu meu primeiro filho. Aí ele só ficou em Nova York. Aí não aparecia, já não saía de lá, né? Então a pessoa gostava de viajar, mas deixou aquilo porque tinha agora a família. E nasceu um filho agora porque pelo amor do filho, né? Então você não gosta de viajar? Não, eu gosto, mas agora eu amo mais o meu filho do que pegar um avião. A alma tíbia continua fazendo os seus gostos e é incapaz de amar. Se não ama a Deus, também é incapaz de amar os outros, vai ficando o seu egoísmo cada vez mais profundo. Aí perde amigos, porque estar longe de Deus é estar longe dos outros também. E começa então a ter um triste fim. Se não aborreces o pecado venial, se ages por motivos humanos. Essa é a última descrição que dá São José Maria, da tibieza. A alma tíbia começa a agir só por motivos humanos. Então, para que desperdiçar 1 hora do meu domingo indo numa missa? É motivo humano. Eu não vou, né? Agora, se eu vou por motivos divinos, eu vejo, não, é um investimento. Eu estou ganhando, alimentando a minha alma. E eu vejo que a semana muda. E eu vejo que eu preciso. Chega um momento de quem ama que ele não quer só ir no domingo, porque precisa de mais alguma missa semanal para essa força, para poder ser até mais feliz. E porque eu quero. Esse é o caminho que nos dá a alma que é tíbia. Vai então caindo cada vez mais no seu distanciamento de Deus. O que fazer para recuperar essa falta de amor? A grande prática é exatamente vencer a indiferença, começar a reparar aquilo que eu estou fazendo e dar um valor de eternidade para aquilo que eu faço. Isso que eu estou fazendo aqui tem valor de eternidade? Isso que tem valor aqui vai contar para a vida eterna?
é a alma que começa a fazer as coisas agora com mais generosidade. Eu não gosto, mas a outra pessoa vai ficar feliz, então eu vou fazer. Eu sinto a resistência, mas eu me esforço e vejo um sorriso naquela pessoa, vejo que Deus vai ficar contente. A grande virtude para vencer é a generosidade. A alma generosa que não calcula, o tíbio calcula, o generoso é pródigo em fazer as coisas boas para os outros. Que eu então saia dessa indiferença, não seja aqueles personagens que estão lá no fundo do quadro do Rembrandt, mas venha para frente e olhe a maravilha do amor de Deus que está disposto a me perdoar. No Retorno do Filho Pródigo, no quadro do Rembrandt, é bonito ver que o pintor ele faz um autorretrato. O Rembrandt ele se pinta como pai. Se você quer ver como é que é o Rembrandt, olha lá, o retorno e vê a foto, é o Rembrandt, já idoso, é uma obra da maturidade dele, então você vê ele, a cara do pai lá, é ele. E abraça o filho que está lá arrependido, e o filho está de joelhos, com o cabelo bem ralinho, como se fosse de um bebê. Ele faz isso de propósito, o Rembrandt, para fazer a referência de que o filho agora arrependido nasce de novo. Ele voltou a ser criança. Então está com aquele cabelo bem ralo, não o cabelo de careca, mas o cabelo de criança, que você vê que é diferente. É um cabelo bem ralo, escuro, mas ainda ralo, né? Abraça ele, as mãos do pai, que são o foco de todo o quadro. E aí as mãos têm um efeito que só uma pintura é possível fazer, e o Rembrandt fez assim, colocou uma mão feminina e uma mão masculina. Se você olha o quadro, você vê que uma das mãos, os dedos são um pouco mais alongados, mais delicados. A outra mão é mais brusca, rude, que é a mão masculina, e que abraça o filho. É Deus que é pai e mãe, de certa forma, e que dá o seu perdão, né? A alma, então, que quer sair da tibieza, tem que olhar com sensibilidade para isso e pensar, nossa, os meus pecados, eu quero pedir perdão, né? E começa a ficar mais sensível e é capaz, se vai para o caminho de generosidade, é capaz de se comover olhando o crucifixo, olha como Jesus sofreu por mim. Aí começa já então a sair dessa tibieza. É interessante que quem é tíbio profundamente não percebe que está tíbio. Agora, quem não tem tibieza pensa que é tíbio. É o contrário sempre, né? Então, nesse relato tudo, se eu penso assim, isso aqui, nada desse eu estou, talvez alguma coisa eu tenha que melhorar mesmo. E se eu for fazer essa descrição, perceber que alguma coisa tenho, isso é bom, já é sinal que eu já estou saindo. Talvez nem sequer esteja profundamente numa tibieza. Sempre acontece o fenômeno contrário. Generosidade. Então, esse é o caminho. O que eu posso fazer, então, como uma última pergunta, para terminarmos nossa meditação, nessa reta final, até a Páscoa, para ser mais generoso com Deus? Será que é ir mais alguma vez na missa, além do domingo? Será que é alguma oferta de um sacrifício que eu faço para Deus? Se eu não vivi até agora, eu posso, ainda dá tempo de fazer alguma coisa? Será aquilo que eu já tinha me proposto, talvez, e fazer com ânimo renovado, porque eu estava descuidando, né? Não sei, que cada um de vocês pense, e pense com, de fato, generosidade. Eu vou fazer, e fazer até um pouquinho mais daquilo que eu julgo que eu dou conta de fazer. Falta pouco, e é a chance que eu tenho de estar, né, do lado de Cristo na sua paixão. E ainda com o apelo de que estamos no ano jubilar, a Páscoa do ano jubilar, a Páscoa que talvez tenha a chance de conseguir mais graça de Deus, né? Que eu aproveite, né? Então agora é o momento oportuno, que eu quero aproveitar, quero ser generoso. Maria Santíssima, terminamos a nossa meditação lembrando que a Senhora foi sempre muito generosa. A mãe de Jesus, quando o anjo só menciona
Também a tua prima está grávida. O anjo só fala isso. Maria é generosa, eu vou lá visitar. E vai, numa região montanhosa, que era difícil chegar, visitar Isabel, que levava no seu seio João Batista. Que bonito ver a alma generosa pesca no ar as necessidades e vai e faz. Não espera ninguém dizer, faz isso. Né? Pesca no ar, eu posso pescar no ar uma necessidade da minha família, ajudar um pouco mais em casa, que eu tenha essa generosidade. E Maria, então, vai me ajudar, ela que foi muito generosa, a ir por esse caminho. E que alegria, vencendo qualquer tibieza.